Olá, amigos do site Expert Jurídico. Meu nome é André Prieto, sou professor de Direito Processual Civil e irei trabalhar com vocês processo de execução. Ok? Sejam bem-vindos. Primeiramente, em relação a uma execução. Existe o direito a uma prestação que decorre de uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer ou uma obrigação de dar. Obrigação essa que precisa ser concretizada no mundo físico. Obrigação esta que precisa ser satisfeita, que precisa ser realizada. Quando o devedor ele não cumpre essa prestação, nós temos o que denominamos de inadimplemento, que é, na verdade, a lesão ao direito. Diante da proibição da autotutela, ou seja, diante da proibição de fazer justiça com as próprias mãos, numa outra alternativa, senão o lesado buscar o Poder Judiciário para fazer valer esse direito de maneira concreta. E o Poder Judiciário, fazendo uso aí de um arsenal de meios para a efetivação forçada desse direito, desde que o credor preencha alguns requisitos, ele pode efetivar esse direito, ok? Bem, um desses requisitos que o indivíduo, o credor, aquele que tem direito à prestação, ele precisa possuir é um título, que a grosso modo refere-se a um documento onde há o reconhecimento dessa prestação. Documento esse que a lei ela dê força jurídica para que se possa, assim, instrumentalizar medidas de natureza constritiva que podem ser corporais ou mesmo patrimoniais, ok? Então, preliminarmente, importante é nós termos bem em mente isso, amigos, que a prestação referente a uma determinada obrigação, ela necessita estar reconhecida em um documento. Documento esse, como eu disse anteriormente, que deve ser reconhecido pela lei com força executiva. Ou seja, documento esse em que o Poder Judiciário ele pode adotar medidas de natureza constritiva para fazer valer esse direito. Ok? Então, o principal requisito para se movimentar a máquina judiciária por meio de um processo de execução é você ter em mãos um título. Você ter em mãos um documento reconhecido por lei que tenha força executiva. Ok? Muito bem. Então, diante dessas considerações preliminares, vamos aí dar uma definição aí do que, um conceito, né? Uma definição aí do que seria aí uma execução. O que seria uma execução? Anotem. Execução é a satisfação de uma prestação devida por meio da prática de atos executivos pelo Estado, quando não satisfeita espontaneamente pelo devedor. É a chamada execução forçada. Ok? Então, repetindo, é a satisfação de uma prestação devida quando ela não é satisfeita. E aí o Estado, ele usando de meios coercitivos, ele fará valer o direito a essa prestação. Ok? Muito bem. Vamos a uma classificação, então, portanto, das ações executivas que estão aí disponíveis dentro da ordem jurídica. A doutrina nos traz algumas classificações importantes, né? A primeira delas diz respeito à execução comum e à execução especial. O que é a execução comum? Bem, a execução comum é aquela que serve para uma generalidade de créditos. Um exemplo muito típico é a execução por quantia certa. Ok? E a execução especial? Bem,
A execução especial é aquela que ela serve para a satisfação de créditos específicos, ou seja, alguns créditos, como por exemplo, alimentos e execução fiscal. O indivíduo que tem direito a uma prestação de alimentos, ele vai se valer de uma execução um pouco diferenciada, com algumas nuances, com algumas peculiaridades que lhe são típicas. O Estado, quando vai promover a cobrança de um tributo, ele se vale de uma ação de execução chamada execução fiscal, que é regulada por uma lei específica, que também existe algumas peculiaridades que diferenciam das demais modalidades de execução. Ok? Então essa seria uma primeira classificação. Uma segunda classificação seria a execução por título judicial ou extrajudicial. O que seria a execução fundada num título judicial? Bem, a execução fundada em título judicial, na verdade, é aquela onde nós aplicamos algumas regras previstas no artigo 475J ao 475R do Código de Processo Civil, onde prevê ali a fase de cumprimento de sentença. Na verdade, o título judicial é algo que é emanado do Poder Judiciário. É um documento que a força executiva ela decorre de uma intervenção do Poder Judiciário, ou seja, é um juiz ou é um tribunal que confere o reconhecimento ao direito a essa prestação e, portanto, o indivíduo, quando ele busca o cumprimento dessa prestação, ele terá como fundamento esse documento, esse ato jurídico, que o mais comum de todos, evidentemente, é a sentença. Ok? Então, a execução fundada em título judicial, ela decorre de um documento, de um ato jurídico, onde há o reconhecimento a essa prestação, e a sua forma de atuação para o cumprimento dessa prestação se dá, evidentemente, por meio de regras muito específicas. É o chamado cumprimento de sentença, previsto lá no artigo 475J e seguintes até o 475R do Código de Processo Civil. Ok? A execução extrajudicial é aquela que é fundada em um título extrajudicial. O que é um título extrajudicial? Diferentemente do título judicial, é um documento em que a formação desse documento, ele é feito pelas próprias partes, ele é feito por particulares. Não há uma intervenção judicial, não há uma intervenção do Poder Judiciário. Ok? Mas a lei reconhece a esse documento força executiva. Vamos entender isso. Por exemplo, quando você contrata com alguém, você instrumentaliza esse contrato num documento. Se esse documento preencher alguns requisitos, como por exemplo, 2 testemunhas, você pode perfeitamente fazer uso desse documento para, junto ao Poder Judiciário, você adotar medidas constritivas tendentes ao cumprimento dessa prestação. Quando alguém lhe assina uma nota promissória, esse documento lhe dá força executiva. É reconhecido por lei como um título em que você pode se valer de medidas coercitivas de natureza patrimonial contra determinado devedor. Quando determinada pessoa emite um cheque e esse cheque ele é recusado o pagamento, você pode perfeitamente se valer desse documento, porque a lei reconhece a esse documento força executiva para você adotar medidas constritivas. Ou seja, em síntese, o título extrajudicial é um documento que ele é emanado de particulares, não é emanado do Estado, não há intervenção nenhuma judicial nesse documento. Entretanto, a lei dá força a esse documento de tal forma que você pode fazer uso do processo de execução. E essa execução, ela será uma execução por título extrajudicial. Evidentemente que as regras são diversas, As regras são diversas. O título extrajudicial, o procedimento, ele é o procedimento previsto ali no Código de Processo Civil, no artigo 652 e seguintes, no livro 2 do Código de Processo Civil.
E aí esse procedimento ele adotará um rito um pouco diferenciado. Como é que nós poderíamos diferenciar, então, o título, uma execução por título judicial de uma execução por título extrajudicial? Primeiramente, pela origem desse documento, ok? Aqui há a intervenção do Poder Judiciário, aqui há a intervenção apenas das partes, ok? Uma outra diferença que eu considero bastante substancial. No título judicial, a defesa do executado ela será menos ampla. Já numa execução por título extrajudicial, o executado, ao ele se insurgir contra o título, contra aquele crédito, ele terá uma gama muito grande, um leque muito grande de matérias que ele poderá argumentar dos seus embargos, né, que é a defesa prevista em lei. Portanto, a amplitude da defesa seria uma diferença muito grande entre uma execução fundada por um título judicial e uma execução fundada por um título extrajudicial. Ok? Prosseguindo aqui a classificação. Execução direta e execução indireta. O que seria a execução direta? Bem, na execução direta, as medidas executivas elas são levadas a efeito mesmo contra a vontade do executado, que acaba sendo irrelevante, pois são adotadas aí medidas subrogatórias. O que são medidas subrogatórias? São medidas em que há a substituição da vontade do devedor, e essa substituição ela é feita pelo Estado. O Estado ele adota medidas que substituam a vontade do devedor, medidas essas tendentes ao cumprimento daquela prestação. Vamos citar aí 3 modalidades de execução direta. A primeira seria o desapossamento. Se quiserem anotar, tá? A primeira medida seria o desapossamento. Desapossamento. O que é o desapossamento? Um exemplo muito típico é a busca e apreensão. Por exemplo, se o indivíduo há a obrigação de ele entregar um determinado bem móvel, e fim do prazo ele não procede à entrega deste bem móvel. O credor, valendo-se da ação judicial de execução, ele promove essa ação e o Estado, por sua vez, diante da inércia dele de cumprir esta obrigação, o Estado expede aí uma ordem para se fazer a busca e a apreensão desse objeto e, após essa busca e apreensão, esse objeto será entregue ao credor. Ou seja, o próprio Estado, substituindo a vontade do devedor, promove a entrega desse bem ao credor. Ok? Uma outra modalidade de execução direta é a transformação. Transformação. O que é a transformação? Transformação, na verdade, é aquilo que é previsto ali no artigo 634 do Código de Processo Civil. Né? É aquela hipótese em que um terceiro é utilizado para cumprir a obrigação às expensas do devedor, quando o devedor não cumpre. Né? Por exemplo, geralmente isso ocorre numa obrigação de fazer. Né? Há aí um contrato em que o devedor precisa realizar algum comportamento. Vamos imaginar, enfim, construir um muro, enfim, construir alguma coisa, realizar um ato positivo. E aí, vencido o prazo da obrigação, ele não cumpre. Por meio da ação judicial, ele é citado e continua inadimplente, não cumpre. O juiz poderá determinar que um terceiro construa esse muro e que irá pagar as despesas dessa construção
será o devedor. Ou seja, o Estado, portanto, ele usa um terceiro às expensas do devedor para cumprir a obrigação de fazer. Isso é o que nós denominamos de transformação, uma outra modalidade subrogatória, uma outra modalidade de execução direta. E por fim temos, né, uma terceira e última modalidade de execução direta, que é a expropriação. Bem, a expropriação é uma medida mais conhecida, né, a mais comum, a mais conhecida de todos nós, né, que geralmente acaba ocorrendo naquelas execuções por quantia certa, né. Na execução por quantia certa, para pagar um determinado valor em dinheiro, o devedor não paga. E aí se realiza aí a constrição judicial sobre um bem que pertence ao patrimônio do devedor. A mais comum dessas constrições é a penhora. Feita a penhora, após a penhora, esse bem ele é levado à asta pública. Ou seja, a asta pública, se tratar de um bem móvel, nós denominaremos de leilão. Se tratar de um bem imóvel, nós denominamos isso de praça. Que é, na verdade, a asta pública é a alienação, é a venda judicial desse bem que foi objeto de penhora. O credor, ele tem duas opções, né? Ele pode ficar com o bem, que é o que nós denominamos de adjudicação, ou ele pode permitir que o bem seja vendido para um terceiro, por meio do leilão ou por meio da praça, né? E aí, após essa venda, ele, evidentemente, terá direito a levantar aí o valor dessa venda judicial e, dessa forma, receber o seu crédito. Então, isso é a expropriação. Ou seja, o Estado vem e pega um patrimônio, um bem que pertence ao patrimônio do devedor, certo? E entrega para o credor ou vende esse bem e com o dinheiro paga-se o credor. Ou seja, expropria bens do devedor para satisfazer o crédito do credor. Ok? Portanto, essas seriam as três modalidades de execução direta. Na execução indireta, há um estímulo ao cumprimento dessa prestação pelo Estado. O Estado, na verdade, ele age estimulando a vontade do devedor. Como isso pode ocorrer? Bem, isso pode ocorrer de duas formas. Ou impondo medo ao devedor, ou impondo um incentivo ao devedor. Por exemplo, numa execução de alimentos, né, o Estado, ele determina que o devedor ele pague sob pena de prisão civil. Ora, a prisão civil é uma ameaça. Diante dessa ameaça, o devedor vem e cumpre a sua obrigação. Então, ele atua, na verdade, estimulando aí a vontade do devedor. Nessa hipótese, impondo aí um medo a ele. Mas existe também uma outra forma de estímulo, que é o incentivo, né? O devedor, ele é citado para efetuar o pagamento e, se ele pagar, ele poderá ser isento das custas e dos honorários advocatícios. Então, às vezes, ele analisa e vê que isso é vantajoso para ele e efetua o pagamento de pronto. Ok? Hoje, existe uma tendência muito grande de se prestigiar aí esses meios coercitivos indiretos aí, em razão da sua eficácia e da sua pouca onerosidade. Né? Evidentemente que hoje nós não podemos restringir esse tipo de modalidade apenas para as obrigações infungíveis, né? Como muitos pensam. Exemplo disso é o que tem acontecido nos juizados especiais cíveis, em que a inserção do nome do executado nos órgãos de restrição de crédito tem sido largamente utilizado com resultados satisfatórios. Tanto é que isso foi objeto de um enunciado, né, do 21º Encontro Nacional dos Juizados Especiais Cíveis. Se editou o enunciado número 76, em que prevê aí a possibilidade do juiz determinar essa inscrição nos organismos restritivos de crédito do executado como uma forma de coerção indireta para que ele cumpra a sua obrigação. Ok? Bem, para finalizar, uma última classificação dada pela doutrina para a execução
que é a execução definitiva e a execução provisória. O que é a execução definitiva? A execução definitiva é aquela completa, que vai até a fase final, sem que hajam exigências adicionais para o credor exequente. Ok? Repetindo, a execução ela vai até a sua fase final, ou seja, ao início, a citação do devedor, ele paga, se ele não pagar, a constrição de bens. Após essa constrição de bens, esse bem é alienado, ele é vendido judicialmente por meio do asta pública, ou ele é adjudicado. Ou seja, até a final satisfação do credor. Ok? Essa é a execução definitiva. O que é a execução provisória? É aquela, primeiramente, que ela se funda num título provisório. O que é um título provisório? É aquele título que ainda depende de uma confirmação pelo Poder Judiciário de forma definitiva. Um exemplo muito comum é a sentença. A sentença é um título. A sentença que condena alguém a alguma obrigação é um título. Só que enquanto ainda houver algum recurso pendente de julgamento, esse título ele não é definitivo, ele é provisório. Mas isso não impede que se promova a execução já, logo de cara, desse título. Essa execução ela vai ser realizada, ela poderá chegar até o seu final. Entretanto, se exige aí alguns requisitos extras para que ela chegue até o seu final, que nós veremos com mais detalhes nas próximas aulas. Ok? A principal diferença que eu acho interessante vocês gravarem nesse primeiro momento em relação à execução definitiva e à provisória diz respeito à questão da estabilidade do título em que se funda a execução. Ok? Aqui, o credor ele tem a convicção de que esse título ele é imutável. Portanto, ele pode prosseguir a execução e até as últimas consequências. Aqui, sempre há a questão da confirmação ou não dessa prestação. Porque lá na frente, um tribunal poderá reformar essa sentença e desconstituir o título. Então, ou seja, ela, na verdade, acaba sendo uma execução um pouco instável, porque ela depende dessa confirmação definitiva pelo tribunal. Ok? Bem, amigos, então, na verdade, a nossa introdução aí ao estudo do processo de execução nos dá aí uma pequena noção dessa matéria tão importante para o processo civil. O processo de execução é um processo hoje que ele é largamente utilizado. O Poder Judiciário hoje está abarrotado de processos, na sua grande maioria são processos de execução, sempre fundados, na sua grande maioria também, por títulos executivos extrajudiciais. Então, portanto, é uma matéria de suma importância que nós devemos conhecer, buscar conhecer de forma mais profunda, apesar da sua simplicidade aparente, há muitos detalhes importantes que nós precisamos ter conhecimento. Para isso eu convido a vocês a continuarem comigo nessas aulas, porque nós trataremos de outros assuntos de vital importância para os operadores de direito, ok? Obrigado.